trazendo para você a resolução de 5 questões de assuntos cobrados no edital do concurso de Apuiarés, Banca Consulpan. Então, você que quer aprofundar mais nos conteúdos de informática, que está tendo dificuldade ou quer revisar esses conteúdos, vem conosco que nesse momento nós iremos resolver questões. Caso você queira, você pode acompanhar comigo e verificar comigo o conteúdo do edital, o conteúdo de informática. Aqui eu coloquei de forma verticalizada, de forma facilitada, os conteúdos através dessa tabela, para melhor organizarmos aqui o nosso estudo e a resolução das nossas questões, tá certo? Então a nossa primeira questão vai estar aqui nesse assunto de computação em nuvem. Então vamos lá para a nossa primeira questão, questão 1, computação em nuvem, assunto cobrado aí no edital. E vamos para o enunciado da questão. Considere as afirmativas relacionadas ao OneDrive, registre V para verdadeiras e F para falsas. Então vamos lá, vamos analisar aqui a questão. A questão pede que nós consideremos as afirmativas relacionadas a quem? Ao OneDrive. O que é o OneDrive? É o drive da Microsoft, é o serviço em nuvem da Microsoft. É onde nós podemos estar arquivando, guardando os nossos documentos, entre outros arquivos. E a questão pede que nós registremos com V para verdadeira e F para falso. Tudo bem? Então vamos lá para as afirmativas, né? A primeira afirmativa diz o seguinte: o OneDrive é uma plataforma de armazenamento em nuvem. Opa! Então, como eu acabei de falar, o OneDrive é uma plataforma de armazenamento em nuvem da Microsoft. Então, essa primeira opção, nós vamos colocar aqui verdadeira. Vamos para a segunda afirmativa. Permite compartilhar arquivos por meio de links contendo a URL e o parâmetro nome do arquivo seguido do tipo de arquivo. Então essa afirmativa aqui ela já é um pouco mais complexa. Vamos primeiro saber se realmente é isso que acontece, beleza? Então o URL, né, que é o endereço do arquivo, do link, e nós iremos ver aqui na prática se isso realmente acontece. Se ao compartilhar esse arquivo, né, realmente ele é compartilhado por meio de links contendo URL e o parâmetro, né, no caso o nome do arquivo, seguido do tipo de arquivo. Então teria aqui 3 informações: URL e o parâmetro do nome do arquivo, seguindo do tipo de arquivo. Que arquivo seria, no caso? Digamos que fosse um documento do Word, né? Então teria o endereço, depois teria o documento, digamos exemplo, doc1, e depois o tipo de arquivo, né? Então seria várias informações dentro desse link. Para isso nós vamos aqui na prática. Temos aqui um arquivo, ó. Temos aqui esse arquivo doc1, docx, que é um arquivo do Word. Vamos compartilhar ele aqui, ó, e vamos ver se isso realmente acontece. Então temos aqui o link, vamos aqui copiar link. Então temos aqui o link do arquivo e podemos constatar que aqui não tem o nome do arquivo e tampouco o tipo do arquivo, que é um arquivo do tipo docx, um arquivo do Word. Então aqui no link não tem aquelas afirmativas, né, da nossa questão. Então vamos lá para a nossa questão novamente e vamos marcar aqui falso, ok? Beleza. Espero que você tenha compreendido, né, a questão aqui. Eu fiz na prática para melhor compreensão. E aqui na terceira afirmativa diz o seguinte: no OneDrive, a colaboração em arquivo é permitida apenas para usuários de uma mesma organização. Nós podemos ir novamente aqui no nosso exemplo, ó, na prática,
Vamos compartilhar novamente aqui, ó. Então esse link eu posso compartilhar ele para qualquer pessoa, né? Eu posso liberar esse link e eu posso estar liberando também as permissões que a pessoa terá com a posse desse link. No caso aqui, eu posso clicar aqui, ó, e escolher se a pessoa pode editar ou apenas pode exibir. Posso definir aqui a data e também definir a senha com senha. E posso especificar pessoas através de nomes, grupos ou e-mail. Então, através dessa constatação feita aqui na prática, nós podemos perceber que esse link pode ser compartilhado para qualquer pessoa, não somente pessoa da minha organização, mas basta que a pessoa também tenha, né, o acesso ao OneDrive e acesso ao link enviado, no caso aqui. Então, no OneDrive, a colaboração em arquivo é permitida apenas para usuários de uma mesma organização? Não. Esse link eu posso enviar para qualquer pessoa, seja um arquivo comum ou seja um arquivo do Word editável em colaboração, em conjunto, em equipe. Tudo bem? Então essa afirmativa aqui, ela é falsa. Então temos aqui verdadeira, falso e falso. Logo podemos resolver aqui, gabaritar a primeira questão aqui na letra D, não é isso? Letra D, verdadeiro, falso e falso. Então temos aqui a primeira resolução. Vamos para a próxima. Vamos para a questão número 2 sobre periféricos, dispositivo de entrada e saída. Então, através aqui do nosso edital verticalizado, facilitado, nós já podemos encontrar aqui, ó, o nosso conteúdo, dispositivo de entrada e saída. Você pode conferir conosco aí no edital. Vamos para a questão. As teclas de um teclado estão organizadas em grupos, separadas de acordo com sua função. Dessa forma, podemos dizer que as teclas Ctrl, Alt e ESC estão classificadas no grupo opção A, teclas de digitação, B, teclas de navegação, C, teclas de função, D, teclas de controle. Caso você não tenha muita intimidade com o teclado, essa questão pode ser um pouco complicada, mas vamos entender através aqui do nosso mapa mental. Vamos lá? Temos as teclas de digitação. O que são as teclas de digitação? São as teclas alfabéticas e numéricas, tá certo? Muito fácil aqui identificar A, B, C, né? E os números, tudo bem? Então essas são as teclas de digitação. Logo nós teremos também as teclas de navegação, as setas para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo, tá certo? Nós podemos também incluir outras teclas aqui como Home, né? Page Down, a End, também podemos incluir aqui nessas teclas de navegação. Depois temos as teclas de função, que são as teclas do F1 até a tecla F2, por isso que são teclas F, né? Teclas de função, são essas, fica aí na primeira linha do teclado, na primeira linha bem em cima, tá certo? Tecla de função. E logo após nós temos aqui as teclas de controle, que são elas Ctrl, Alt, ESC e a tecla Windows, tá certo? Então, tomando conhecimento através desse mapa, né, vamos aqui para a nossa questão. Vamos aqui. Então, tecla Ctrl, Alt e ESC são classificadas em qual grupo? Digitação, navegação, função ou controle? Então, logo podemos descobrir aqui e marcar a opção D, teclas de controle. Temos agora a questão de número 3, questão de Word, pacote Office. Vamos lá. No Word 2010, se escrevermos em um documento o seguinte comando igual range, abre parênteses, 4,2 e fechava parênteses, e pressionarmos a tecla Enter, ele irá. O que é que esse comando irá fazer no Word? Você sabe? Coloque aí nos comentários. Vamos lá.
Gerar um texto com 2 parágrafos e 4 frases em cada um. B. Gerar um texto com 2 parágrafos e 4 frases contendo a sequência de letras do alfabeto em cada um. C. Gerar um texto com 4 parágrafos e 2 frases em cada um. D. Gerar um texto com 4 parágrafos e 2 frases contendo a sequência de letras do alfabeto em cada um. Então, esse comando no Word, né, que gera um texto automático, ele não segue o que diz essa opção, que é fazer com que a frase, né, o texto contenha sequência. Então não tem sequência. Também aqui, ó, não tem sequência. Então já conseguimos eliminar 2 questões. Está entre A e C. Vamos lá. Gera um texto com 2 parágrafos e 4 frases cada um. 2. Ok. E aqui a C gera um texto com 4 parágrafos e 2 frases cada um. Pronto. Para analisarmos esse comando, nós podemos ir pela ordem do número. Então quem vem primeiro? 4. Não é isso? Então, gera um texto com 4 parágrafos, né? Vem primeiro o 4. E 2 frases em cada um. Aqui, ó, 2 frases cada um. E de fato, esse comando funciona dessa forma. Primeiro vem o parágrafo. Depois da vírgula vem as frases, tá certo? Então o que vier antes da vírgula nesse comando será parágrafos. E o que vier depois da vírgula serão frases, tudo bem? Então esse comando eu poderia modificar ele. Se eu colocar aqui 6,4, isso quer dizer o quê? Que teremos 6 parágrafos e 4 frases, tá certo? Então é dessa forma que esse comando funciona. Então essa questão é questão da banca com Supan, é do assunto Word. Então vamos ver esse procedimento, né, esse comando aqui na prática. Então no caso é igual range, abre parênteses, 4,2, fecha parênteses, e a questão diz que eu devo dar o Enter ao finalizar e digitar. Então aqui nós temos, vamos ver, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então temos 4 parágrafos e cada parágrafo tem 2 frases, 1 e 2. 1 e 2. Então anota aí, faça as suas anotações e pega o bizu. Vamos para a próxima. Questão de número 4 do assunto Excel. Excel na banca com Supan, podemos dizer que não cai, né? Despenca. Então a Consupan adora cobrar Excel. Então vamos aqui para essa questão aqui de Excel. Vamos ver o que é que diz a nossa questão. Vamos lá. Programas como o Microsoft Excel permitem ao usuário criar planilha eletrônica envolvendo cálculos e gráficos avançados, manipulando grandes volumes de dados. Considere a planilha abaixo em uma versão recente do Excel em português, na qual lista as unidades de um produto vendidas por uma empresa pelo país. Tudo bem, vamos lá. E aqui, logo após esse enunciado, nós temos aqui uma pequena planilha com alguns dados. Temos aqui na primeira coluna, temos os estados: Amazonas, Ceará, São Paulo e Santa Catarina. E na coluna B, nós temos as unidades comercializadas. Temos aqui, ó, 2.378, 4.861, 10.586 e aqui na Santa Catarina nós temos 7.685. Tudo bem, temos aqui nossa planilha e aqui abaixo vamos ver o que é que a questão pede. Ela diz o seguinte: considere que o usuário precisa calcular a média dos valores
apenas dos estados que tiveram mais de 5.000 unidades comercializadas. Vamos pegar isso aqui, ok? Então nós temos aqui as unidades comercializadas e temos números inferiores a 5.000 e temos números superiores, no caso 10 e o 7. O que ele pede? Temos unidades inferiores a 5.000, no caso esse 2.378 e 4.861 inferiores, e temos números superiores a 5.000, no caso 10.586 e 7.685, beleza? Então, o que é que ele pede? Assinale a alternativa que apresenta o nome da função do Excel que permite atingir o objetivo desejado. Qual é o objetivo desejado? É que ele calcule apenas as unidades que tiveram mais de 5.000 unidades comercializadas. No caso, São Paulo e Santa Catarina. Então, a nossa missão aqui é identificar a função entre essas 4 funções que consiga calcular essa média apenas desses estados que tiveram mais de 5.000 unidades. A opção A, média. A opção B, média A. A opção C, média C. E a opção D, média C. Para resolver essa questão, nós vamos para o Excel. Vamos aqui para o Excel e vamos analisar cada função. A primeira função das nossas opções aí na letra A está a função média. Então, o que é que a função média faz? Nós podemos aqui digitar média. E só lembrando que se o Excel, for em português, é necessário que coloque-se o acento, de média. Não pode deixar sem um acento, senão não vai reconhecer como uma função, tudo bem? Então, ao digitar aqui média, eu já tenho aqui o que é que essa função faz. Já tenho aqui o conceito, a definição. Então, o que é que a função média faz? Retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Então, se eu quiser a média desse intervalo, o que é o intervalo? O que são intervalos? São os conjuntos de dados que estão aqui dentro das células, tá certo? Então, aqui eu tenho esse intervalo de dados dentro aqui das células. Então, se eu precisar da média desses dados, simplesmente eu vou colocar igual, digito média aqui, depois abro parênteses e ele pede aqui o número 1, no caso o intervalo, e eu vou selecionar esse intervalo de células para que eu possa conseguir a média total. Então aqui eu tenho a média total desses números, tá certo? Então, mas no caso não é isso que a nossa questão pede. Ela pede a média apenas de números, de unidades acima de 5.000, tá certo? Maior que 5.000. Então não é essa. Então a média, a função média já está descartada. Depois nós temos a função média A, não é isso? O que a média A faz? Retorna a média aritmética dos argumentos, avaliando texto e falsa em argumentos como 0, verdadeiro é avaliado como 1. Os argumentos podem ser números, nomes, matrizes e referência, Isso aqui é o que diz a média A, tá certo? Então essa aqui está descartada porque ela não pede nenhum critério ou condição. Depois nós temos a função média C, que ela diz o quê? Encontra a média aritmética para as células especificadas por uma determinada condição ou critério. Opa! Então, creio que nós já encontramos aqui a nossa resposta. Vamos ver como é que ela funciona? Então, primeiramente, eu vou aqui abrir parênteses, tá certo?
E o que é que essa função pede por primeiro? Ela pede o intervalo. Então vou selecionar aqui de Amazonas até a linha Santa Catarina. Esse é o intervalo. Depois coloco ponto e vírgula e vou para o segundo critério. Essa função, apesar de ter 3 argumentos, nesse caso eu só preciso de 2. No caso, o intervalo e o primeiro critério. Não preciso da média intervalo. Então aqui eu vou colocar o critério, a condição que eu preciso. Eu preciso que essa função encontre apenas números maiores do que 5.000. Então eu vou aqui abrir aspas, colocar maior que 5.000, fechar aspas e fechar parênteses. E vou dar o Enter. Logo eu vou ter aqui a média apenas de São Paulo e Santa Catarina, que são os números maiores que 5.000. Tá certo? E se for o contrário? Se eu quiser a média apenas de números que sejam menores do que 5.000. Simples, é só colocar o sinal de menor que e dar o Enter. Logo vai mudar aqui a média, porque eu vou ter média apenas de Amazonas e Ceará. No caso, a questão fala em maior que 5.000. Já a função média CES, ela é muito parecida com a média SI. No entanto, ela é capaz de trabalhar com mais de um critério, enquanto a média SI trabalha apenas com um critério ou condição, a média CES trabalha com mais de um critério ou condição. Então vamos voltar aqui para a nossa questão e logo nós temos aqui gabarito C. Ok? Então vamos para a próxima, vamos para a questão número 5, a última questão, que vem falar sobre navegadores, conteúdo também que está lá no nosso edital, conteúdo exigido pelo edital. O que é que diz a questão? Navegadores como Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox têm papel essencial para usuários da internet, pois são aplicativos que carregam e exibem as diversas páginas da internet. Considere um usuário que está com uma página aberta e deseja buscar a palavra concurso. Então o usuário está com uma página aberta em um desses navegadores e deseja buscar a palavra concurso no texto do site em exibição. Assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado no Edge, Chrome, Firefox para realizar o processo desejado. Nós temos aqui na opção A, Ctrl A, na opção B, Ctrl F, na C, Ctrl L e na D, Ctrl U. Então vamos aqui para o navegador e vamos testar esses atalhos aqui na prática. Vamos usar aqui como exemplo o Chrome. Então o primeiro atalho é Ctrl A. O que é que ele faz? Ctrl A seleciona tudo, né? Seleciona todo o conteúdo da página. Logo, vamos aqui eliminar aqui. Essa não é. Vamos aqui para Ctrl L. Vamos pular isso aqui por enquanto. Vamos apertar Ctrl L. Ele seleciona aqui, ó, o endereço, né, a URL do site. Ok. Então Ctrl L seleciona aqui a URL do site. Vamos eliminar. Vamos testar o Ctrl U e vamos ver o que é que ele faz. Ele abre o código-fonte da página. Então, vamos para cá. Logo, Ctrl U não é. Vamos para cá e vamos eliminar aqui o Ctrl U. Só sobrou Ctrl F. Vamos testar. Ctrl F. Já abriu aqui uma caixa, ó, de pesquisa. E vamos pesquisar aqui prefeitura. Perceba aqui que ele encontrou 7 resultados com a palavra prefeitura. Então esse atalho serve tanto para navegadores como um documento em PDF, para que quando você precisar encontrar uma palavra específica em um site ou em um arquivo PDF.
Então aqui eu posso, através das setas, baixar aqui e navegar sobre as palavras, né, os textos, as frases que contém a palavra prefeitura. Logo, gabarito B. B de bola, Ctrl F. E aí, gostou das questões? São questões fáceis, difíceis, média? Deixa aqui nos comentários. E quero dizer para você que essas questões fazem parte do e-book com mais de 180 questões de informática da Banca Consulpan. Todas as questões de acordo com o conteúdo programático do edital 001/2023 do concurso de Apunharéns da Banca Consulpan. Então, ao adquirir o e-book, você ganhará alguns bônus que são mapas mentais, apostila de informática para concurso, edital verticalizado com conteúdo de informática, né? Então você vai também ganhar de bônus esse edital verticalizado, né? Facilitado, todo estruturado com os conteúdos de informática e também o gabarito. Vale dizer também que esse e-book é direcionado para todos os cargos, seja do nível superior e médio. Então você professor, você agente administrativo, você motorista, esse e-book é para você, tá certo? Por um preço promocional de apenas R$ 49,90. Questões de acordo com o conteúdo programático do edital 001 de 2023, concurso de Apuiarés. Você que deseja adquirir essas questões, é só ir lá na bio do Instagram do Bica Educacional e adquirir com preço promocional. Então, fico por aqui, espero que tenha gostado do conteúdo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima rumo à aprovação. Avante!